Olá, pessoal do primeiro B e primeiro E, aqui é o professor Alexander de Matemática, trazendo aqui para vocês mais um vídeo, tá? Dessa vez, esse vídeo vou explicar um pouquinho para vocês sobre as propriedades da PA ou da progressão aritmética, tá? É bem simples, para a gente finalizar esse assunto, vamos estudar um pouco as propriedades delas, tá? Então, inicialmente, vamos lembrar quais são as classificações da progressão aritmética, tá? Então, primeiro, ó, uma PA ela pode ser classificada como constante, crescente ou decrescente. O que seria uma PA constante? Quando você tem a razão igual a zero, tá? Então, por exemplo, uma PA constante seria ela formada aqui por 4, 4, 4, 4, 4. Sempre vai somando zero, e somar zero em matemática aí não importa muito, né? Vai dar sempre a mesma coisa. Daí, quando você tem uma PA crescente, é quando a razão é maior que zero, tá? Então, você tem uma razão maior que zero. Por exemplo, a gente tem aqui a PA da soma dos números pares, tá? Cuja razão é 2, então vai somando 2. Daí vai somando 2, vai chegando no terceiro termo, soma 2, no oitavo termo, soma 2, certo? Então, por isso que a razão é 2 e é uma razão maior que zero, e por isso que a PA aqui é crescente. Agora, uma PA decrescente é quando a razão é menor que zero. Daí você tem aqui, por exemplo, uma PA de primeiro termo 15. Daí ela vai diminuindo de 5 em 5, ó, que eu coloco R igual a menos 5. Então, 15, 10, 5, 0, menos 5. Ela vai diminuindo de menos 5 em menos 5, tá? Então, ela sempre vai diminuindo de 5 em 5. Por isso que eu coloco que a razão é menos 5, tá? Então, isso é interessante a gente perceber e notar sobre as PAs, tá? Agora, uma primeira propriedade que é já um pouco diferente, que a gente não trabalhou, é essa aqui. Considerando três termos consecutivos de uma PA, o termo do meio será igual à média aritmética dos outros dois termos. O que eu quero dizer? Ó? O que são três termos consecutivos? Ó, um atrás do outro. Então, aqui, ó, o primeiro termo, A1, segundo termo, A2, terceiro termo, A3. Três termos consecutivos. Daí você pode olhar também o A3, o A4 e o A5. Então, o terceiro, quarto, quinto também são três termos consecutivos. Então, você sempre vai seguindo, tá? Sempre um atrás do outro. Daí, o que ele quer dizer? Ele fala que, considerando esses três termos, o termo do meio será igual à média aritmética. Daí tem essa questão, o que significa média aritmética, né? Daí a gente tem que lembrar, basta a gente somar o número de termos pela quantidade. Ah, não entendeu ainda? Vamos lá. Então, por exemplo, ó, esse aqui. Então, vamos pegar esses três termos consecutivos. O que ele fala? Ó, que se eu fazer a média aritmética entre esse e esse, eu vou ter esse como resultado. Daí, o que seria? Eu pegar 2 mais 6, tá? Que é os termos aqui do canto, né? Os extremos. Dividir por 2. Qual que vai ser o resultado? Tem que ser o termo do meio, que no caso aqui é 4. Ó, se eu fizer a conta, 2 mais 6, 8, dividido por 2, isso aqui é igual a 4. Então, basicamente, se a gente fizer essa média aritmética, que foi o que a gente fez, tá? Não tem dois termos aqui? Eu divido pela quantidade de termos. Então, 2 dividido por 2, tá? É que nem vocês podem fazer a nota de vocês. Tem, sei lá, duas notas, pego as notas e divido pela quantidade de notas. Então, no caso, a média aritmética é isso. Ó, se a gente observar também esses termos, então o A3, o A4, o A5 também acontecem com eles, tá? Então, se eu fizer 6 mais 10 dividir por 2, então 6 mais 10 vai dar 16. Isso dividido por 2 vai dar 8. Então, é exatamente o termo central, tá? Então, essa é uma propriedade muito interessante das progressões aritméticas, que é bem útil em exercícios, tá? Agora vamos para uma segunda propriedade. Em uma PA finita, com o número de termos ímpar, o termo central será igual à média aritmética do primeiro termo com o último termo, tá? Então, basicamente, o que ele fala? Se a gente pegar o primeiro e o último, fazer a média aritmética entre eles, ele vai dar o termo central. O que é o termo central? É o termo que está exatamente no meio, ó. Se eu pegar aqui, ó. Aqui tem quantos termos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho 7 termos, tá? Daí, se eu dividir em 2, ó, pego os 3 primeiros, pego os 3 últimos, o que sobra? Sobra o do meio, exatamente o do meio, tá?
Então, basicamente, essa é o termo central. O termo que eu consigo dividir ele entre iguais, vamos dizer assim. Entre três termos, eu consegui dividir ele, tá? Então, esse é o termo central. O que é a propriedade? Me fala que se eu pegar o primeiro e o último, então se eu pegar 1 mais 13, fazer a média aritmética, tenho dois termos, então eu divido por 2. Isso vai ser igual ao termo central. Então, 1 mais 13 vai dar 14. 14 dividido por 2 é 7, tá? Então, essas propriedades são interessantes para a gente saber, porque pode ser útil em exercícios, tá? Que a gente vai ver posteriormente no próximo vídeo. Um exercício que é útil a gente saber essas propriedades, tá? Então é isso, gente. Obrigado por enquanto é isso. Qualquer dúvida vocês me falem pelo Facebook, pelo Google Classroom ou pelo e-mail, tá? Qualquer dúvida vocês me falem. Ok.